Hoje vamos Vamos. para o capítulo 4. Hoje é bem tranquilão, bem gostoso. Ninguém vai Agora, morrer, né? depois dessa revelação, antes de começar a gravação, tenho esperanças em algumas transformações profundas até o final desse curso, cara. Essa fala da Patrícia como uma profetisa encarnada, é só isso que eu tenho para lembrar aqui. Os nossos estudos abrem essas possibilidades. Vamos lá. Olha, nós vimos até agora, capítulo 1, depois o segundo e terceiro, nós vimos o seguinte: Leonardo Boff, ele não está. Esse é um livro clássico, dentre os livros dele, um livro muito conhecido. Leonardo Boff ele não quer grandes polêmicas com esse livro, ele está num período de ditadura, período difícil. Mas ele está colocando os fundamentos do que vem em seguida na obra dele, que é uma avaliação crítica das nossas condições de vida na Terra, das nossas condições de morte na Terra e a relação entre vida, morte e esperança, que é um tema clássico para ele ao longo de todo esse livro, como ao longo dos outros livros que falam também sobre a questão da cruz, a questão da ressurreição. O que vem depois na obra dele depende muito da base que ele está fundamentando aqui. Então, ele está jogando com a tradição cristã católica, com a história dessa tradição, algumas coisas com a tradição protestante também, ele cita autores protestantes, mas, ao mesmo tempo, ele está colocando uma série de compreensões novas, produtos do século XXI, produtos, por exemplo, do Concílio Vaticano II, um concílio extremamente importante, que termina em 65, um concílio que abre a igreja para o mundo moderno e para o mundo contemporâneo. Então, mas o Leonardo Boff, ele está trazendo uma série de conceitos novos para lidar com coisas antigas e que esses conceitos vão abrir muito o horizonte no interior do pensamento dele. Como ele está num momento histórico difícil do Brasil, as interpretações mais pesadas elas vêm depois, entende? Mas a base já está aqui nessa obra que a gente está estudando. Então, eu diria o seguinte: há um fio condutor que atravessa toda a obra e que aparece nesse capítulo que a gente vai ver hoje, que é o capítulo sobre o conceito de purgatório. É um conceito muito conhecido na teologia católica e que produziu muitos conflitos com as tradições protestantes. Nesse capítulo fica muito claro o objetivo do Leonardo Boff, que é retirar da fé o medo. Ou seja, há na tradição cristã o vínculo quase que congênito entre morte e medo. É só a gente levar a sério a ideia de Paulo e na interpretação usual, que não é a interpretação dentro da literatura paulina. Qual é a passagem clássica de Romanos? Né? A morte, né? Paulo diz que a morte ela é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Cara, falou isso, você conectou finitude humana, portanto, a mortalidade, pecado e culpa. Entende? É isso. Toda a nossa tradição é filha da... Me desculpa a expressão, mas eu sempre uso essa expressão, da teologia do cagaço. Nós somos filhos e filhas disso, nós temos medo do cacete. Baseado nessa conexão. Morte, pecado, culpa. Eu diria que é claro que o texto de Paulo não diz isso, como a gente interpreta usualmente. Mas a tradição cristã imediatamente fez isso. Nesse sentido, você não vai encontrar isso em Jesus de Nazaré, mas você encontra isso, a matriz disso, na literatura paulina. Qual é a questão, assim? É que o desdobramento histórico disso produz confusões muito sérias. As narrativas biológicas e a culpabilidade religiosa e moral. Sabe? A codificação moral e jurídica da fé.
achar que fé é a mesma coisa que moralidade, que é a mesma coisa do que estamento jurídico, de que estabilidade jurídica, a ideia de código, o código jurídico religioso, a ideia de lei, que vai ser tão questionada por Paulo, diga-se de passagem, mas se torna tão forte nas igrejas cristãs. Entendem? No século XIX, tem um livro muito bom, muito bom. É um livro de um francês, um historiador francês, que escreve um livro sobre o pecado e o medo. Se não me falha a memória, ele está na tradução portuguesa brasileira, tem 2 volumes. Cara, o livro, ele tem uma parte inteira sobre as práticas de amedrontamento do século XIX nas igrejas cristãs, sobretudo católicas, mas também práticas protestantes. Então, quando os discursos modernos, ateístas, cientificistas, começaram a crescer, começaram a colocar em xeque o imaginário cristão, alguns padres pegavam cadáveres e colocavam no altar. E para mostrar que era aquilo ali, aquele estado de putrefação, que era o efeito do pecado. E que aquilo ia acontecer com a alma humana no inferno. E a frase mais repetida era: o salário do pecado é a morte. Está lá no livro. Jean Delumeau, um francês. Podem ler, procurem esse livro. Depois me avise. É preferível ver Jason, sexta-feira 13, sabe? A ler essas loucuras. É só vocês perceberam o imaginário dos filmes de terror no Ocidente. Imaginário que mistura bruxa, monstro, morte, culpa. Imaginário. Esse imaginário existia no Japão antigo? Não. Esse imaginário é fruto de uma cultura em que há uma culpabilização moral e jurídica da finitude, da mortalidade. Isso é sério. Né? Então, o que o Leonardo Boff, o que tem de grande nessa obra, eu diria? Voltaram? Eu estou aqui parando quando trava. Então, o que há de grande nessa obra, assim, além do conteúdo e tal? É que o fio condutor dela é questionar essa teologia do cagaço. Entende? É questionar profundamente a teologia do cagaço. É renaturalizar a morte. Requalificar a morte. E requalificar a vida através da experiência da nossa mortalidade. É isso que o Leonardo Boff está trabalhando ali. Em todos os principais capítulos que falam de purgatório, inferno e céu, que a gente ainda está começando, né? Nesses capítulos vocês vão ver que o que está em jogo com ele não é uma revelação amedrontadora depois dessa vida. Inferno, purgatório e céu começam nessa vida. A gente já conhece isso aqui. Não é nenhuma surpresa. Surpresa é o grau de inferno, é o grau de purgatório, é o grau de céu que a gente experimenta a partir do término da nossa jornada nessa vida. Mas não a qualidade que já se revela na vida. A gente vai ver hoje purgatório é um modo específico de viver, assim como o céu, assim como o inferno. Então, o Leonardo Boff está querendo dizer, gente, ninguém precisa morrer para experimentar o inferno. Nem o purgatório, nem o céu. Para com essa bobeira. Porque enquanto esse discurso ele se desloca dessa vida, ele é um prato cheio para manipulação culpabilizadora, amedrontadora da nossa tradição cristã. O cristianismo tem práticas e práticas de amedrontamento. Práticas e práticas. Vamos lembrar que Lutero, no século XVI, quando ele estava estudando em Wittenberg, que ele
quando ele chega, ele se depara, né, com a possibilidade de fazer um doutorado, ler a Bíblia, porque as pessoas não liam a Bíblia, elas liam as doutrinas. E viu aquele contato, aquela porrada, a Bíblia deu uma porrada no Lutero. Quando ele começa a ver o teatro popular, que encenava os autos de fé da Inquisição, cara, o Lutero, ele compara, peraí, eu estou lendo a Bíblia, estou vendo Jesus. Lutero é filho de Paulo, muito mais do que dos evangelhos, do que Jesus. Ele está vendo a literatura paulina. Ele olha aquilo, fala, cara, que isso não tem nada a ver. O famoso enterro que o Lutero faz como padre em Wittenberg, de um suicida adolescente. Sabe? Aqui no Brasil tinha essa lei ridícula. Como é que se enterrava um suicida no Brasil? Isso é um cara sério. A impossibilidade de missa, um corpo presente e depois 7º dia, ao 30º dia. Isso orientou muito da história do protestantismo. Recusou o dom de Deus, o dom máximo de Deus, a vida. Amaldiçoa moralmente a família. Não tem salvação, não tem por que orar, não tem porquê. Lutero pegou o corpo do garoto, absolveu o garoto como padre. Teus pecados estão perdoados. E enterrou, deu uma merda do cacete. A gente se esquece disso. Significa que a nossa tradição cristã ela é um inferno em relação à morte. A gente infernizou a vida e a morte. Por causa desse elemento do medo, esse terrorismo religioso. E todo esse imaginário infantil, ridículo, bizonho, em relação à finitude humana. Então, o que faz o Leonardo Boff? Primeiro, ele insere a morte na vida. Acabou. Sabe, o universo bíblico não vê assim. O salário do pecado é a morte, não no sentido da finitude. O salário do pecado é a morte, porque a primeira morte é o assassinato. Na Bíblia, Caim matou Abel. Aí sim. Esse é o salário. O salário do desamor é o assassinato. Não há Deus com choro, com orações, com gratidões, com abraços. Não o luto de quem diz adeus, porque ama. Aí você tem um outro contexto judaico da morte, que tem que ser respeitado. Agora, a morte em abstrato, assim, sabe? Culpa, dívida, pena, acusação, você está falando de quê? Peraí, Leonardo Boff está dizendo, ô, galera, vamos voltar. Os passos da nossa passagem são sempre mortais. Isso é bíblico. A gente conta os dias na Terra. Por quê? Porque somos mortais. A expressão bíblica, contar os dias. Então, Leonardo Boff traz a morte como verbo da vida. Morrer é um ato contínuo. É assim que começa o livro. Ninguém existe senão morrendo sempre. Portanto, a morte não chega fora. A morte nasce conosco. Ele cita um ditado alemão. Ele estudou na Alemanha. Desde que nascemos, temos tempo suficiente para a morte. Quem nasce, já nasce morrendo. Porque a morte é verbo, antes de ser um substantivo separado da vida. E ele vai dizer, essa é a questão. Mas tem uma segunda questão, é que a condição mortal, ela não é um problema biológico. O discurso biológico, ele é filho do século XVIII em diante. Não está na Bíblia.
não está em outras culturas, não está na Sibéria, o xamanismo da Sibéria. Não conheceu isso. Os povos originários das Américas não conheceram isso. Entende? O povo iorubá, a tradição iorubá, na parte, grande, uma parte da África Negra, também não. Entende? Então, quando se fala em morte, verbo morrer, em universos religiosos, como o universo bíblico, a gente está falando, sobretudo, de certas qualidades. Lembra-se do problema da qualificação. Que modos de existência a gente cultiva? Então, a mortalidade ela é sempre qualificada pela maneira como a gente existe, a gente vive. Então, Leonardo Boff faz questão de dizer que quanto mais a gente existe de modo mais intenso e maduro, a expressão que ele vai usar é maturidade. Maturidade existencial, a expressão que ele usa. Quanto mais a gente exerce maturidade existencial, mais a gente tem experiência de profundidade com a mortalidade. Amadurecer para a vida é amadurecer para a morte. Não tem cisão. Depois, a morte enquanto instante final desta vida, que não é qualquer morte, portanto, a gente vive morrendo, mas a morte como ato final, ela aparece na literatura bíblica, e ele usa autores de linha existencial também para fundamentar o discurso dele, aparece como decisão. A palavra grega é crisis. Crise. É a mesma palavra para juízo, quando se fala em juízo final. A palavra é crisis em grego. Então, Leonardo Boff, pegando essa maneira de ler o universo bíblico que surge no século XX, ele leva a sério uma coisa. A experiência da morte é uma experiência decisiva. Decide-se a qualidade da vida que se vive. Então, Leonardo Boff está dizendo, seja no último instante da vida, o que a igreja, em latim, chamou de memento mori, que é o momento da morte, aquele momento derradeiro, que é um instante decisivo, mas ao longo da vida se decide a qualidade da vida que nós somos. Como é que o Leonardo Boff chama isso no livro? No início do livro. Ele diz que a morte, numa perspectiva bíblica, ela tem relação com os nossos atos de fé. E essa fé ela não é nem doutrinária, ela não é a fé numa informação. Não, não. Ela, antes de ser fé em alguma coisa, no discurso da igreja, no texto bíblico, o Leonardo Boff usa uma imagem muito interessante. Fé é um ato que decide por inteiro quem somos. É a aposta no sentido que sustenta quem somos. A fé, ela aposta num sentido da totalidade da nossa vida. Isso é um ato de fé. É um ato decisivo, vai dizer o Boff. Por isso que ele diz que, no mundo bíblico, a morte e a vida são problemas para a fé. Porque a gente está decidindo os sentidos que sustentam o nosso caminho, a totalidade do nosso caminho. Então, por isso que a palavra decisão, juízo, crise, tem a ver com vida e tem a ver com a morte na Bíblia. Por isso é que tudo aquilo que a gente fala sobre vida, morte e vida após a morte tem a ver com os sentidos que alimentam o nosso caminho. Céu, inferno, purgatório, sofrimento, adoecimento, alegria, glória, júbilo, salvação, tudo tem a ver com o modo como a nossa fé decide o sentido do nosso caminho. Caminho é o problema. Toda a nossa tradição trabalhou todas essas palavras, salvação,
vida após morte, céu e pau e morte, como se fossem coisas estanques. Entende? Leonardo Boff está desconstruindo isso. Ele está vendo um monte de gente junto com ele, está falando, olha, isso não existe na Bíblia. Tudo bem, existe aí, na nossa tradição, no nosso imaginário, mas tem que rever esse imaginário. Porque se for assim, a vida se torna uma negociata, sabe? Eu faço algumas coisas aqui para que um dia, para que eu chegue, sabe? Entenderam? Então, o Leonardo Boff está acabando com isso tudo. Por isso que ele diz, como é que a gente sabe que salvação, perdição, céu, inferno, purgatório, vida após morte, que isso tem sentido para a gente? Como é que a gente conhece isso? Não basta ler a Bíblia, não. Porque a gente pode ler a Bíblia com o olhar de merda da nossa tradição. E desculpa a expressão, mas é um olhar de merda. Não tem outra expressão. É um olhar que é pequena. Sabe? Teologia do cagaço. Se fizer logo... Sabe, é isso que é. É isso. É isso que orienta hegemonicamente. Leonardo Boff está dizendo assim, olha, antes de você olhar o mundo bíblico, estudar, se aprofundar, criticar, entender os conceitos, antes, experimenta na vida as indagações existenciais, à luz das quais essas palavras mágicas da nossa tradição têm muito sentido. O que a gente diz? O que a gente está querendo dizer existencialmente quando se fala em céu? Ele vai dizer a plenitude da vida viva. A plenitude. Céu é uma qualidade específica. Ele não é um lugar, não se localiza o céu. Se isso vai acontecer na sua máxima potencialidade a partir da morte, não significa que a gente não conhece em vida. Claro que a gente conhece em vida. Quem nunca experimentou o céu, nunca viveu. Às vezes são instantes raros, mas que justifica todo o caminho. Sabe? Sofreu pra cacete, nasceu filho. Aí você pega a criança, olha no colo e fala, eu sofreria tudo de novo por esse instante. Porque a qualidade mágica do instante mostra que tudo fez sentido. Isso é céu. Entende? Então é óbvio que a gente já experimenta, ao viver, condições celestes. Agora, como é depois, a gente não tem nem esquema. O Leonardo Boff vai falar isso. Esquema mental, a gente não sabe. A gente está vivendo nessas condições. Que a esperança nos move para a dilatação da experiência celeste, é isso que a Bíblia também nos incita, estimula. Mas eu não posso divorciar isso da vida que eu vivo. Da mesma forma, o inferno. Da mesma forma, o purgatório. A salvação. Entende? As experiências, elas estão aqui. Seria, Roberval, a vida... Leonardo Boff usa a expressão realização total. Ele usa essa expressão aqui. Porque nessa época era muito comum, por exemplo, se você pegar os movimentos orientais que eles atravessam a Europa, como Osho nos Estados Unidos. Europa não, Estados Unidos. Como self-realization, por exemplo, na Inglaterra. Também veio para o Brasil. Se você pegar esses movimentos, a expressão era autorrealização. Era uma expressão muito comum, que muitas pessoas usavam para interpretar o Oriente, o Extremo Oriente, a literatura védica, alguns textos budistas. O Leonardo Boff se apropria, e ao invés de ele falar autorrealização, ele fala de realização integral, total, porque não é a realização só do ser humano, é a realização do ser humano no mundo, no cosmos, com os outros, com os animais, com a vida, com Deus, entende? Para falar que é ali que se dá a condição celeste. Não é simplesmente autorrealização, é realização da integralidade das nossas relações. Entende? Então, ele usa a expressão, uma parte dessa expressão que era comum nessa época, para dar um significado um pouco diferenciado. Roberval, essa reserva escatológica significa o seguinte, já se dá aqui
mas não totalmente aqui. É isso. Ou seja, já se dá aqui, mas não totalmente aqui. É isso. É isso que é a reserva. É esse plus, né? É esse excesso. Por isso a gente não pode falar de maneira tão simplória. Quando eu vou morrer, eu vou para o céu. O problema é, você viveu celestialmente? A fé decidiu o horizonte celeste do viver humano entre não humanos, com outros humanos? Essa é a questão do Leonardo Boff. Pegaram? Pegaram? Então, com isso, a gente começou a ver que quando o Leonardo Boff entra, ele entra nos temas propriamente teológicos, né? Que é no capítulo 2 já. Então, só pegar aqui a página. Ele coloca ele coloca um ponto de inflexão. Então, a palavra morte, ela tem uma amplitude muito grande. Diz respeito à nossa condição mortal, que se dá na vida inteira. A gente vai ver ainda. Tem a ver com a experiência de inferno, que é uma vida morta. A expressão que Leonardo Boff vai usar, para a gente entender bem, é que inferno tem a ver com vida frustrada de vida. Entende? Ele usa essa expressão que é bem básica. É isso mesmo que é um inferno. Né? A gente ainda vai estudar que a palavra inferno significa um mundo que é interior, que é dentro. É um submundo. Isso que é o inferno, a palavra inferno. Né? Originariamente, essa é a palavra. Que é a tradução de Sheol. Ínfero, que é o inferior, o andar inferior. É uma imagem que se usava para falar de um lugar que se habitava que a luz celeste não chegava. A luz solar não chegava. Essa luz era a metáfora de Deus no Sheol de Israel. Então, você tem na cosmovisão judaica, você tem a terra plana, né? Com 4 pilares, que é a galera que quer achar esses pilares até hoje. Estão flutuando e tal. Então, estão lá, uma abóbada celeste, então, tem gente que quer chegar lá, bater lá em cima, e cheguei lá, aqui é o céu. Então, porra, os caras são malucos, né? E aí dentro, que é os mortos. Só que esse imaginário, ele habitou a história de Israel quando não se falava em vida após a morte. Isso é muito estranho. Então, toda essa construção da vida após a morte veio depois. Mas a ideia de um mundo de mortos já existia. E quando em grego se traduz o Sheol por Hades, não sei se vocês sabem, Hades, que é o mundo dos mortos na Grécia, é uma divindade. E esse mundo dos mortos, as pessoas estão vivas. Aquiles, Heitor vão para o Hades. E não tem nada a ver com punição, não. Não é bem assim lá para eles. Não tem a ver com a moralização e tal, nada, é bem diferente. Então, quando a gente pensa esse lugar dos mortos, a tradição judaica coloca uma questão. É que sol é a metáfora da luz divina. Quem vive sobre a terra está vivo. Quem vive na ausência da luz divina é morto. Isso é o inferno. Leonardo Boff vai recuperar. Por isso ninguém morre e vai para o inferno. A gente... Oi. Fala, Marcinha. Nesse nicho aí, justifica a passagem onde Jesus diz que quem não se comportar como uma criança que é deslumbrada com a vida, não se salva. Então, porque a criança é deslumbrada com a vida. É uma ânsia de felicidade, de semear essa felicidade e ela não quer nada de ruim nem para ela, nem para ninguém. A criança, se ganha um pacote de biscoito, divide sem problema. É nesse sentido. Marcinha, é que meu filho não está aqui. Senão eu ia dizer que talvez ele seja a única exceção a essa criança, porque é meio maluco. Do biscoito. Não, do biscoito ele divide, sempre dividiu. Mas outro dia eu estava pensando, se Jesus conhecesse o Tomás na época, ele falaria essa frase? Ele falaria assim, ó, tirando o Tomás, aquele que...
Mas, Massinha, tem muito a ver com isso, né? Como é que o Rubem Alves diz? Olha, a psicanálise acabou com a inocência infantil, mas não tirou da gente o desafio da criança de viver para a possibilidade do prazer e da plenitude. O lúdico ser o espaço do prazer e da plenitude, sabe? Ainda que crianças não tenham um coração tão puro, é só haja vista que eu tenho aqui em casa, né? Mas, tirando esse exemplo caseiro, mas é claro que a gente pode pensar muita coisa com essa imagem de Jesus também, uma imagem maluca, porque a criança na ordem judaica era a última das últimas. Lembre-se do milagre da multiplicação de pães e peixes? Diz lá, 5.000 homens, sobraram os cestos, você lembra? Alimentou toda essa galera. Ainda, aí bota mulheres e, no fim, crianças. A criança vem como o último da referência. Isso tinha um porquê na época, assim. A criança não tinha cidadania, ela tinha um lugar que era um sublugar social mesmo. Isso é importante, essa sua fala. Que Jesus está usando as condições daquele tempo para falar da criança e da prostituta. Depois ele fala que vai preceder os religiosos, fariseus, né, doutores da lei no reino. Ele usa como condição de entrada no reino. Isso é muito maluco, né? Só Jesus mesmo, né? Jesus devia ser um cara bem maluco mesmo. Mas eu acho que você está certo, assim. A gente teria que explorar essa metáfora de Jesus, né? E, ao mesmo tempo, a experiência da criança é uma experiência, quanto mais tenra a idade, menos a agenciação da culpa atua. Né? Tem uma plenitude sem culpa que é possível. Né? Cara, se eu tá gravando, mas eu vou contar essa história, me desculpem. Essa é uma história escatológica, não no sentido bíblico, da plenitude, não. É escatológica no sentido do cocô. Eu sei que está gravando, quem for olhar, ouvir a gente vai falar, caraca, que viagem. Mas eu pensei nisso, num exemplo do Tomás. Tomás tinha 2 anos, quase 2 anos, e a gente estava ensinando o Tomás a falar assim, quando você quiser fazer cocô, avisa. Pai, mãe, quero fazer cocô. E a gente levou o Tomás para a piscina do Fluminense com aquela fralda, a fralda lá impermeável, sei lá o quê. Então, tá o Tomás lá, feliz da vida. O Tomás era muito encapetado, jogando tudo e tal. E eu estava nadando, porque eu era metida nadador, estava nadando e tal. De repente, eu só ouço a Rosana, um grito da Rosana, e eu olhei e falei, deu merda. Pensei, né? Mas não sabia que ponto deu merda. E a merda era literal. O Tomás saiu da piscina, pequenininho, falou assim, mamãe, quero ver cocô. E tirou o negócio e ia fazer no meio da frente de todo mundo. A Rosana saiu da piscina, pegou ele, botou assim no colo e falou assim, não, 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 não. E ele rindo assim com a cara. Assim. E o cocô foi saindo por ela e tal, até o banheiro. E ele feliz. Olha a felicidade da criança. E a Rosana toda cagada. E aí, volta ela. E aquela cena, todo mundo procurando. Todo mundo procurando o sentido daquilo, né? Todo mundo quer, que tá vendo, sabe? As pessoas não sabiam se riam, se choravam, sabe? E eu falei, cara, entrou no banheiro feminino, falei, caraca, sai a Rosana. Eu falei, porque eu tentei ajudar, mas eu vi que não pude. Eu falei, cara, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Veio a Rosana. Alexandre, uma fera. Fera. E eu falei, vou fingir, cara, que eu não vi. Eu fui atrás dela. Aí eu fiquei assim, o que houve, Rosana? Você não ouviu? Você não ouviu? Tomás, esse negócio da gente ensinar ele a fazer cocô, ele não entendeu. Filho, ouve o papai. Ouve o papai. E eu não estava nem falando. Ela falou assim, eu falei para ele, quando você quiser fazer cocô, avisa. Sabe o que ele fez? Ele tirou a caixa, começou a explicar. E ele fez do meu braço e saiu caindo tudo em mim. Você não viu? Eu falei, e aí eu falei, Rosana, eu tentei te ajudar, mas você saiu correndo. Ele, correndo? Tá cheio de cocô no caminho. E agora teu filho tá rindo, tá feliz. E eu falei assim, aí eu perguntei para ela, e como é que ele foi no caminho? Aí eu falei assim, ele foi rindo da minha cara, ele tava feliz, eu tô com a cagada. Cara,
E aí eu fui lá ajudar, né? Pô, tipo, eu sou o pai dessa criança. Todo mundo rindo pra caramba, né? Porra, é uma cagada monumental. Aí limpou tudo, tal, acabou, estamos felizes. Ela falou, eu não volto pra piscina, eu não tenho cara. E ele felizão, piscina, 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 feliz da vida. E aí eu pensei, cara, será que Jesus realmente diria que para entrar no reino é essa felicidade de um moleque que não tá nem aí, cara? Cara, acabou com o lugar, sabe? Estragou. Todo mundo limpando o chão, aquela cena grotesca. Mas tem alguma coisa, claro, a gente está brincando aqui, Marcinha, mas tem alguma coisa que chamou a atenção em Jesus para subverter a ideia de salvação. Não tô mais todo cagado rindo, sabe? Tem alguma coisa ali. Que plenitude é essa? Onde a culpa não está vinculada, onde a vergonha, onde o olhar incriminador, onde o código não está, sabe, marcando a ferro e fogo a carne daquela criança, entende? Então, você está nesse sentido, por isso que o Leonardo Boff ele vai dizer, olha, o inferno está aqui, galera. Se a gente vai potencializar a experiência do inferno, isso é outra coisa após a morte. Mas que a vida morta, ela atravessa a nossa vida. A inferno é uma possibilidade nossa. Aqui, agora. Vidas infernalizadas estão aqui, estão sendo construídas. A gente não pode largar isso de mão. Porque se a gente largar de mão, a gente não vai entender que esses conceitos que falam sobre o pós-morte, eles não nascem do pós-morte. Eles nascem do pré-morte. Do pré-morte. Então, essa é a segunda coisa que eu quero destacar. Então, a morte pensada como qualificação de vida frustrada, que a gente ainda vai estudar mais, que é o inferno. Vida frustrada é uma vida qualitativamente desvitalizada, é uma vida sem vida. Isso está na literatura paulina, isso está nos evangelhos. Meu filho estava morto e ressuscitou. É só ler essa passagem. O filho estava morto. Ele não tinha falecido. Né? A parábola lá do pai compassivo, que a gente chama de filho pródigo, né? Mas a essência é o pai que se compadece. Meu filho estava morto, ele não faleceu. Então, o léxico da morte é muito amplo, né? É isso que vai dizer o Boff. Entenderam? Agora vem o que interessa hoje para a gente. O Leonardo Boff vai se perguntar, e essa parada de purgatório? E aí, galera? Quem estudou escola católica como eu sabe isso de cabeça. Né? Quem ia à missa antigamente, então, ficava ouvindo aquela, né? Aquela viagem na maionese, aquela viagem na maionese, né? A gente tem que fazer oração por não sei quem, tá lá, o purgatório e tal. Leonardo Boff vai desconstruir tudo isso e vai falar assim, gente, a ênfase do purgatório não tem nada a ver com isso. A tradição medieval, cristã católica, se apropriou de maneira amedrontadora do purgatório. Foi uma das fontes de litígio do Lutero, foram as indulgências em relação à alma no purgatório. Vamos lembrar historicamente isso. Alguma pessoa que morria, eu gostava, amo muito vocês, ou da minha família, aí eu ia lá, comprava indulgência para tirar alguns anos do purgatório. Entendi. Então começou uma comercialização. A ênfase era o qual? É que o purgatório, ele não é só uma antessala do céu. Ele é a presença das dores do inferno. Mas o inferno, as dores são contínuas e infinitas. No purgatório, elas são finitas. Mas as dores são do inferno. Então, vai dizer o Leonardo Boff, o eixo de interpretação do purgatório era o quê? Era o inferno. Era a teologia do cagaço. Então, toda essa teologia produziu o quê? Medo. Medo é isso. Nesse sentido, quando eu leio as coisas de Lutero, né, que é um autor que eu gosto de ler a obra, os escritos dele são realmente, ele escreve muito bem e tal. Mas quando eu penso biograficamente, como é que esse camarada, no século XVI, enfrentou isso, cara?
não sei se vocês sabem, antes dele ter o contato com a Bíblia mesmo, ele chegava a se confessar 5 vezes ao dia, com medo da condenação. Ele tinha um medo da porra do inferno. Quando ele vai para Roma, a pedido do superior da ordem agostiniana, Staupitz, ele vai para lá, o superior indica ele de propósito. Ele tem um choque. Cara, ele vê a venda das indulgências, ele fica assim. Ele fica, caraca, isso não termina nunca. As penitências juntas com a compra das indulgências. Subir escadas gigantescas de joelho, sabe? Sangrar as costas, o silício nas pernas, sabe? Junto com a compra de indulgências para você diminuir a pena da sua mãe no purgatório. Cara, era uma indústria. E uma indústria baseada no medo. O purgatório é um inferno negociável. É um inferno, é isso. É um inferno negociável. É um inferno maneiro. Porra, juntei um dinheiro aqui, comprei uma indulgência. Cara, mas as vendas eram assim. Isso que eu vou falar aqui não é falsa expressão, não. A venda era assim. Eu comprei 1.500 anos a menos da minha mãe no purgatório. Essa quantia era uma quantia pequena. Comprei 38.413 anos do meu pai no purgatório. Isso existia, não estou brincando, não. Toda essa matemática do medo. O que o Leonardo Boff vai dizer? Vai falar, galera, para com essa palhaçada. Não tem sentido nenhum. Biblicamente, isso não diz nada. Mas ele pega a famosa passagem de 2 Macabeus, que não tem na Bíblia protestante. E Judas Macabeus, eles tem uma batalha, muitos judeus morrem na batalha e descobrem que eles têm ícones que ele vai considerar ídolos de outras tradições religiosas de povos considerados gentios. Mas eram pessoas que preservaram a fé no Deus de Israel, porém tiveram contato com essas tradições e tiveram essa experiência sincrética. O que ele faz? Ele pede um rito de expiação para ajudar essas pessoas a continuar. Então, isso ajudou a fundamentar bastante a ideia de que a gente continua ligado às pessoas que a gente ama, que morreram. Orar por essas pessoas faz sentido. Se não fizesse sentido, por que Judas Macabeus faria isso? Por que ele pensaria num rito em orações de purificação dessas pessoas que já morreram? É ali que é a matriz da famosa doutrina do purgatório no cristianismo católico. O Leonardo Boff vai falar assim, mas peraí, lá fala muito bem de um lugar chamado purgatório. Ele não fala nada disso. Ele pega vários textos de Paulo também, que fala expressões como aperfeiçoamento, consumação, elevação. E diz uma coisa bem básica, diz assim, gente, primeira coisa, ninguém consegue ter critérios espaço-temporais para falar da vida após a morte. Então, quando a gente fala depois da vida, dessa vida, o nosso imaginário é todo espaço-temporal. A gente não sabe o que acontece quando esses elementos, esses critérios espaço-temporais se esfumaçam. A gente não sabe. Então, quando a gente fala localiza o céu, localiza o inferno, localiza, a gente está usando critérios espaço-temporais, está dizendo da gente. O outro lado da vida, a gente não sabe. Não sabe os eixos, as coordenadas. Então, ele diz, olha, gente, até a doutrina medieval diz que isso se dá diante da eternidade. A eternidade não tem nem lugar nem tempo. A gente não sabe muito bem, o nosso imaginário continua usando imagens que são espaço-temporais. Ele fala, gente, o purgatório não está falando de um lugar, assim como o céu, o inferno, não tem geografia. Apesar das imagens, não tem geografia. Por isso que é difícil falar de vida após a morte, que a gente está usando todo o referencial de quem está aqui. Sabe? E se você vive numa condição espaço-temporal
Por exemplo, no universo capitalista, onde a gente tem propriedade privada, gente, propriedade privada. Já imaginaram isso? Sabe, nos aborígenes antigos, nos Yanomamis antigos, já imaginaram, né? Não sei se eu já citei para vocês o texto que o Darcy Ribeiro, quando foi senador, ele criou uma revista no Senado, aliás, não sei para quê, né? Pouquíssimos senadores e senadoras leem, né? Mas vai lá, ele criou lá uma revista toda acadêmica, o cara é maluco, né? E aí, ele publicou numa revista, muito louco, um texto do século XVIII, de padres jesuítas no Nordeste brasileiro, no atual Nordeste brasileiro, se deparando com uma etnia nova e mandando uma carta para Portugal dizendo assim, olha, esse povo é muito dócil, estamos aprendendo seu idioma, construímos uma capela. E começou a dizer lá, aí diz assim, mas esse povo é muito diferente do que a gente imaginava. Tem coisas muito rudimentares. Aí diz, no idioma deles, não tem os pronomes possessivos meu e teu. Eles não dividem propriedades. Não tem uma casa que seja de alguns somente. Ele interpretou isso como primitivismo. Entende? Quando a gente interpreta a passagem lá, Jesus, Evangelho de João, na casa de meu pai há muitas moradas, com essa mentalidade, a gente acha que é a casa própria. Jesus está falando de casa própria, sabe? Para de palhaçada, porra. Isso tem a ver com culturas que tem a ver com propriedade privada. Jesus estava pensando em propriedade privada, gente. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ah, é? Ah, então qual é a minha chave? Como é que eu passo para pagar essa parada? Onde é que eu pego o empréstimo? É a mentalidade da propriedade privada, sabe? Entende? Se você falar isso para aqueles índios lá, século XVIII, eles iam falar assim, uma casa? Quer dizer que eu tenho que ter uma casa? Mas isso aqui, na verdade, eu nem tenho isso aqui, a gente pertence a isso aqui. Né? A famosa carta do cacique de Seattle, 1855, para o Franklin Pierce, lá, o presidente dos Estados Unidos, queria comprar terras deles. Aí o cacique diz assim, cara, eu não posso vender o que não é nosso. Aí ele diz assim, né? A carta é bonita, né? A ONU divulgou como uma espécie de manifesto ecológico. Ele tinha uma parte da carta que diz assim, a terra não nos pertence, nós somos filhos e filhas da terra. Já pensou o que é o céu cristão para o cacique de Seattle, no século XIX? Desculpa, cara, é ridículo o céu cristão. É uma casinha que vai a Gabriel. Gabriel vai para a casinha. Sabe? Aí tem ainda a ideia de que Pedro tem a chave. As pessoas ainda acham que tem a chave. Aí a igreja vendia chave na Idade Média. Propriedade privada, casinha no céu, chave. Entende? Leonardo Boff está falando isso é ridículo, galera. Uma coisa é isso ser um símbolo histórico. A outra é você não levar a sério que isso é uma criação histórica. Que você não pode pegar parâmetros espaço-temporais e projetar. E parâmetros espaço-temporais históricos. Propriedade privada é um problema nosso. Me desculpa. Jesus não falou em propriedade privada. Apesar da galera de uma certa direita no Brasil achar que a Bíblia tem a ver com propriedade privada. Que Jesus tem a ver com propriedade privada. Que o camarada que não tinha onde reclinar a cabeça está defendendo a propriedade privada. Isso não quer dizer que a gente também não possa conviver com a propriedade privada. Mas pegar esse imaginário e projetar aí, né? Aí tem uma confusão. Então, o que o Leonardo Boff vai dizer? Qual o sentido da experiência humana do purgatório? Em que condições esse texto de Macabeus, a ideia de aperfeiçoamento em Paulo, a ideia de elevação em Paulo, em que situação isso faz sentido? Leonardo Boff vai dizer, nas situações de crise. De novo a palavra crise. E agora essa palavra vai deixar de ser um conceito teológico rebuscado, e Leonardo Boff vai dizer uma coisa bem óbvia. Todo mundo vive experiências de purgatório. Todo mundo. E ele usa coisas bem básicas.
Vamos dizer que você tem uma relação amorosa. A pessoa contraiu um câncer. O que acontece com a vida, né, da sua vida, que está conectada com aquela vida ali? A sua vida, ela desfaz sentido. Ela entra em crise. É isso que o Leonardo Boff vai falar. Essa porrada que todo mundo já experimentou. Rosana, acho que a Rosana saiu, então vou falar aqui. Primeira vez que eu tomei um chifre, sem brincadeira, era do tamanho do Corcovado. Cara, quando eu soube, todo mundo sabia, obviamente, né? O corno nunca sabe, mas todo mundo sabia, menos eu. Até que a prima de um grande amigo meu chegou para mim e falou assim: Alexandre, deixa eu conversar com você, eu gosto de você. Você é corno. Eu falei, o quê? Calma aí, ela começou. Cara, e ela pegou no flagra, cara. Mas foi um negócio assim, eu tinha 18 anos. Cara, o castelo caiu assim, sabe? Eu fiquei, cadê que voando, não tinha chão. Eu fiquei com dificuldade de andar até. Porque eu me achava muito, muito gente boa. Eu tinha essa falsa impressão, sabe? De quem é bonzinho, colhe que é bom. Tomei um galho, cara. Sabe aquele... Cara, foi uma crise. O que o Leonardo Boff diz? Ele primeiro usa a etimologia em sânscrito, que eu já citei aqui. Kri, que significa purificação. Leonardo Boff usa essa expressão para dizer o seguinte: crise na Bíblia, e, portanto, a experiência do purgatório é aquela experiência de desconstrução de sentido, que a vida aparece meio assim, dissolvida. E, a partir daí, se decide possibilidades de amadurecimento ou de frustração. Ou tudo é uma merda, nada vale a pena, o amor não tem sentido, ou quem traiu foi ela, isso não é problema meu, vou seguir meus passos, que ela seja feliz no caminho dela. Leonardo Boff vai dizer, essa experiência de decisão de amadurecimento ou de não amadurecimento é a raiz existencial do problema do purgatório na tradição cristã. Ele vai dizer, essa experiência ela é incontornável. Todo mundo tem. A possibilidade de decidir por maturidade ou infantilismo. Frustração ou amadurecimento. Leonardo Boff diz que a experiência afirmativa do purgatório é aquela que extrai maturidade de qualquer crise possível. Portanto, todo mundo vive purgatórios. Todo mundo. Todo mundo. E o que acontece depois dessa vida, o que ele vai dizer é o seguinte, a única coisa que a gente sabe é que, biblicamente falando, eu vou usar uma expressão que ele não usa, ele usa uma outra técnica, eu vou usar uma que eu acho que é mais apropriada para o nosso tempo. Ele vai dizer o seguinte, o sentido transformador positivo do purgatório, da crise, é o seguinte, a gente supera a cada vez a desgraça dos nossos narcisismos. Purgatório é qualquer experiência de transformação de um eu autocentrado, narcísico, possessivo, em relações de liberdade e de pertença, de responsabilidade e de amor. É assim que ele fala. Portanto, o eixo para se entender o sentido do amadurecimento no universo bíblico, vai dizer o Leonardo Boff, não é o eu, é o nós. Não é o eu que amadurece. É o eu para o nós que amadurece. Daí o Leonardo Boff dizer que purgatório é transformação de pecado em pertença e amor. Por quê? Porque ele usa o critério paulino de pecado, que é a famosa vida segundo a carne.
Para Paulo, qualquer vida baseada no eu é pecado. Qualquer vida. Essa vida pode ser bem virtuosa, ela faz, sabe, ela ajuda todo mundo, mas ela é autorreferida. É uma vida autorreferida. Eu sou foda, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Estava doente, eu que ajudei. Eu estava lá, eu construí. Sabe, eu. Paulo diz. Isso é pecado, isso é viver segundo a carne. Então, Leonardo Boff usa o critério paulino de pecado para dizer que purgatório é a experiência transformadora por meio de uma crise que nos eleva de um eu autocentrado ao nó de relações que nós somos. Ao nó de relações que nós somos. Entende? O chifre tomado e a crise que produz amadurecimento não me faz perder a capacidade de amar. Me faz amar sem controlar. Inclusive, a possibilidade do outro me trair. Me faz amar livremente. Não é problema meu. Como diz muito bem Rubem Alves, né? Vocês conhecem a passagem? Amar é ter um pássaro pousado nos dedos. Quem tem um pássaro pousado nos dedos sabe que a qualquer momento ele pode voar. Isso é que amar. É isso que o Leonardo Boff vai dizer. O sentido do purgatório é a potência de amadurecimento da crise. Por isso que a gente não morre e vai ao purgatório. A vida é repleta de purgatórios, inclusive aquele que se revela quando a gente se despede dessa vida. Pegaram o movimento do Leonardo Boff? Há um livro do Leonardo Boff de 2001, se não me falha a memória. Crise, : oportunidade de amadurecimento. Peraí, voltou. O título é Crise, Oportunidade de Amadurecimento. Se vocês conseguirem, ele foi publicado na primeira edição que eu tenho aqui, é da editora Verus. Ele foi publicado, acho que em outras editoras, depois. Se vocês conseguirem, dê uma olhada. Porque Leonardo Boff vai pegar o purgatório para pensar a política, a ética, a cultura, a religiosidade como um conceito que a gente tem que operar nessa vida. E não só para pensar a vida após a morte. Ele já está fazendo isso aqui. Ou seja, para pensar a crise de uma nação, para pensar o sentido transformador das crises econômicas, as crises das ideologias, sabe? A crise das religiosidades. Por exemplo, eu lido com públicos muito heterogêneos, desde feministas hardcore, sabe? Até mulheres que querem se casar virgens. Eu lido, né? Fazer o quê? A vida tem isso, né? Lido pessoas bem mais velhas do que eu e dou aula para adolescente. Eu posso falar uma coisa assim, é muito interessante quando o que está em jogo é a experiência da espiritualidade. Para uma garotada, se vocês forem no Pedro II, vocês vão ver isso. Ou se vocês forem a garotada que está entrando na universidade agora. Uma galera ou outra que vem de uma igreja, tal, X, ainda consegue, mas muita gente, essa linguagem não faz mais sentido nenhum. A religiosidade está em crise. Ela passa por um purgatório, sabe? E as pessoas estão querendo reabilitar velhos discursos. As pessoas não entendem, cara, que é preciso atravessar o purgatório. Antes de vir aqui falar com vocês, eu estava falando com um aluno meu de São Paulo. O marido dele, ele é gay. Os dois pais são pastores pentecostais. A irmã foi minha aluna, é uma teóloga feminista. Ele é psicólogo, mas também se formou em teologia, e o marido é teólogo e pastor. Eu tô para chamar ele na ICI, o marido dele. O marido dele pertence a um grupo de teólogos LGBTs da América Latina. Então, ele está discutindo essas coisas. E ele estava falando para mim que a mãe dele, que a mãe o aceitou, é muito legal. E a igreja é toda fundamentalista da mãe. E ele estava me contando, cara, esses paradoxos
paradoxos da vida, né? Bonitos até, né? Ele estava me contando o seguinte, que a mãe, ela chega hoje na igreja e vê aquela mentalidade fechada, e aí pensa no marido dele, que é pastor. Ele não fala pastor, fala reverendo. Reverendo. Eu finjo que eu concordo com a linguagem. É reverendo. Então, reverendo. E aí o reverendo é um cara super aberto à questão LGBT, e tem estudos e mostra biblicamente. É um cara todo afeito ao âmbito acadêmico e dá conferências e viaja e tal. E ela está começando a se questionar. A questionar os medos dela, questionar os referenciais dela. E ele, o marido, quer dizer, o genro dela, mostrou um público enorme LGBT que não consegue mais se coadunar com essa linguagem que não diz respeito à fé, diz respeito à religiosidade. Ou seja, o que o Leonardo Boff quer nesse livro, Crise, Oportunidade e Amadurecimento, é dizer que a gente tem que cultivar purgatórios. A gente tem que purgar essas linguagens que não fazem mais sentido, cara. Esses apegos estéreis a tradicionalismos. Lembrem-se do Milton Bonder. Não é a tradição, é o tradicionalismo. Sabe? Ah, mas a minha memória afetiva. A gente cultiva também, mas não pode ser só isso. Tem outras possibilidades. O Leonardo Boff está querendo dizer o seguinte, diante da crise, a gente tem a possibilidade de decidir. Ou crescemos, me desculpe o português que eu vou falar, hein? Ou crescemos ou nos fudemos. Isso é o purgatório. Ou crescemos ou nos fudemos. Isso é um purgatório. É esse tipo de decisão que é o purgatório. E eu digo isso para isso aí, como eu digo isso para a minha vida pessoal. Se a gente está atravessando uma crise que decida o sentido da maturidade da nossa fé, ou crescemos ou nos fudemos. Purgatório não tem meio termo. Não tem como ser pela metade. É isso que o Leonardo Boff vai dizer. Nos exige uma decisão por inteiro, não é pela metade. Entende? Aí isso aí está passando purgatórios. E a gente tem que decidir. Amadurecer a fé ou eleger a sua frustração. Que a gente ainda vai ver. Conceito de inferno. Eleger a frustração. Pegaram? Qual é a medida disso? O Leonardo Boff não diz porque não tem medida. É a exigência da vida. Eu posso me assegurar como será depois? Como será depois, a gente só sabe a qualidade, a plenitude, a renovação diante da relação com Deus, só. Mas como que vai ser, tal, os detalhes, sabe? E como isso começa nessa vida, é a mesma coisa. A ICI tem que passar pelo seu purgatório. Eu tenho que passar. Vocês têm que passar. Casamentos passam por purgatórios. Relação com filho, com filha, passa por purgatórios. E que exige da gente a decisão, ou a gente amadurece, ou a gente se destrói. Não tem. Não tem como. Retrogradar. Para terminar, esse garoto hoje me falou de uma experiência de uma pessoa que ele atende, é psicólogo. O garoto, o marido dele ajudou o garoto evangélico, se não me falha a memória, Assembleia de Deus. Renovada, sei lá qual era a linha lá. De São Paulo. O garoto assumiu para o pai que ele era, a expressão, a técnica é trans não binário. Mas vá lá. Vamos falar gay no genérico, que não é bem gay, mas vá lá. O que o pai fez? A família entrou em crise. Purgatório. Ele olhou a Bíblia e a leitura da sua igreja. O que ele fez? Expulsou o filho. Isso é purgatório. Ele decidiu o inferno. Ele decidiu a impossibilidade de relação de amor. Ele decidiu não abrir mão dos tradicionalismos carcomidos da nossa moralidade. Ele decidiu. E o marido o acolheu numa igreja ligada lá à comunidade dele, onde conseguiram um quarto e começaram a trabalhar para o garoto ter
um trabalho e tal, e tal, e tal. É isso. Entende? Qual é o lugar do purgatório para o Leonardo Boff? É esse. É do confronto. É Jesus no deserto com o diabo. Capítulos 4, 1 a 11 e 1 a 13. Mateus e Lucas. Eu vou tirar tudo. Todos os poderes, todos os governos. Sabe? É Jesus decidir. Ele decidiu pelo reino. É a primeira vez que ele fala do reino, é quando ele sai do deserto. Isso é o instante decisivo da crise. Entenderam? Portanto, uma vida sem purgatório não é digna de ser vivida. Pegaram o sentido? Depois dessa vida, não sabemos como é. Mas nessa vida, oh, ai de nós, se não amadurecermos com os purgatórios. Vamos? Essa maluquice. Hoje era essa parada aí. E aí, galera, o que vocês têm? Vou pedir licença para sair, porque eu estou indo para o meu purgatório. Se chama atividade física. É sério. Tá bom? Alexandre. Oi, tia Graça. Bem, tudo bom contigo? Tá melhor, tudo né? Tudo bem. Tô melhor, tô melhor. E o limbo? O limbo? O limbo? Então, o limbo é uma criação medieval. É difícil de entender. Geralmente, não somente são que viveram a virtude parcialmente antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Depois isso se transforma no primeiro grau do inferno, que é o limbo. O primeiro grau do inferno, eram 4 na Idade Média latina, né, ocidental. E, nesse caso, você tinha antigos profetas, crianças não batizadas, pessoas virtuosas, porém não cristãs. Olha só que loucura. Leonardo Boff nunca vai defender essa loucura. Hoje, oficialmente, a Igreja Católica, né, apagou isso como conceito teológico relevante, apagou mesmo. Isso é um problema na Idade Média. Você imagina como é que é o 4º grau, né? Se o primeiro é o pessoal maneiro, imagina quando chega ao 4º, né? Imagina o 5º, que a gente inventa para colocar algumas pessoas que a gente odeia. Então, você imagina esse imaginário, Graça. Porra, morreu uma criança, não foi batizada. Que isso? Né? Não é isso? Ou, depois tem um mecanismo de você batizar mesmo que morta. Tudo para livrar do limbo. Essa é a nossa tradição. Entendeu? Essa é a nossa tradição. Que loucura, né? Fala, Leandrão. Alexandre, beleza, cara? Beleza, amigo. Cara, me fugiu aqui uma informação, na realidade eu não sei se foi nessa aula ou se foi lá na da Federal, mas tu comentou algo relacionado ao conceito de inferno, morte. Ele não aparece no judaísmo, né? Me explica isso que me fugiu aqui, tá um ponto de interrogação aqui nas minhas anotações. A questão é a seguinte, aqui, palavras como ressurreição, como inferno não, Sheol, né? Elas existem em hebraico, na literatura bíblica, antes da ideia de vida após a morte se consolidar em Israel. Então, entende? Isso mostra... Primeira coisa, não mostra que nunca existiu vida após a morte, a não ser num certo momento. Não. É que essa não era a preocupação dessas pessoas. Eram outras preocupações. E que o significado dessas palavras, como ressurreição, e morte, Sheol, inferno e tal,
o significado não estava vinculado à vida após a morte. Como isso se vincula posteriormente, é uma construção também, é um processo histórico. Então, é claro que você... Cara, eu sempre digo isso. Primeiro livro da Bíblia e último livro da Bíblia, eu quero que vocês leiam e me digam onde está a vida após a morte ali. Gênesis e Apocalipse, entende? E ali estão as grandes esperanças da tradição judaico-cristã. Entende? Já estão ali. Paraíso, queda, as alianças, patriarcado, né? O patriarcalismo com Abraão. Entende? Ali está ali, Gênesis. Aí você pega lá, Apocalipse. Novo céu, nova terra. Jerusalém, aquela nova Jerusalém. Que nova Jerusalém é essa? Ele não fala nada de vida após a morte. Então. Entretanto, tem a experiência da redenção, da salvação, mas não tem lá. Entende? Então, o que eu quero mostrar é que essas coisas, quando a gente estuda, elas são complexas. É que esses povos eles não fizeram essas associações que, para a gente, elas são tão naturais. Falou em ressurreição? Vida após a morte. Peraí. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ele não estava morto, não tinha passado pela cruz. Então, os textos mostram que a amplitude semântica é maior do que a gente imagina. Isso é importante para a gente explorar. Explorar a riqueza, pensar várias possibilidades de experiência dessa vida. E, ao mesmo tempo, saber que, eu sempre digo isso, o que vem depois dessa vida não é bem enigma. Enigma a gente resolve. Enigmas são decifráveis. As questões que a gente pergunta para a morte, o que vem depois, é mistério, que é mais radical do que enigma. O próprio Leonardo Boff diz isso, que o grande problema da morte na tradição judaico-cristã é a comunhão com o mistério. Não é a luminosidade do entendimento racional. Eu já sei o que será. Será? Isso é luminosidade, é você tratar isso como se fosse um objeto de conhecimento. Não, o problema é a comunhão com o mistério, gente. Que se dá nessa vida, na morte, depois, se dá. Então, o mistério é o problema, não é enigma. A gente não está aqui para decifrar enigma. E as nossas tradições, elas querem tratar a morte, o que vem depois, ou o que vem antes, tudo como enigma. Não, gente, não é enigma. E esse não saber, você que estudou lá com a gente, né, o Rubem Alves, eu e o Edson, lá na Federal Juiz de Fora, né, aquele curso, a gente poderia usar o Rubem Alves para dizer que não saber não significa não saborear. Entende? Não saber muita coisa, no sentido objetivo, conceitual, racional do que vem depois, não significa que a gente não possa saborear o mistério. Sabe? E através dessas cifras do mistério, a gente está aqui produzindo sentido para a nossa caminhada, para lidar com a dificuldade de dizer adeus, com a dificuldade de passar crises, com a dificuldade de lutar contra narcisismos. Entende? Então, não saber não é não saborear. A gente está aqui para saborear, mas não é para esgotar tudo num pretenso conhecimento que a gente tenha sobre o que vem depois. Não! Isso é empobrecedor. E a gente é mais do que isso. Né? Como diz o Leonardo Boff no prefácio, você sabe o prefácio do livro do Edson com o Jonas? Né? Dores que nos transformam. Tem uma frase do Leonardo Boff bonita que ele cita em outros textos, que ele fala lá sobre o mistério da morte, sobre dor, sofrimento, que é o livro dos dois, né? É sobre isso. Né? E ele diz assim, porque talvez morrer seja fechar os olhos para ver melhor. Ele não fala mais nada. Ou seja, a experiência da mortalidade é a abertura de olhares. É isso que o Leonardo Boff diz lá no prefácio. Leiam lá de novo. Isso é lindo, cara. E a gente está aqui para abrir olhares, sabe? Né? Senão todo mundo já... O que vocês querem? O que vocês querem saber? O que vocês já sabem? Então vamos pegar qual? O que vocês já sabem? Então eu vou ler para vocês uma coisa que reforce. Cara, reforçar o que a gente já sabe é narcisismo. É pecado no sentido paulino, sabe? É gozar só consigo. Bonito é sair falando, caraca, isso mexeu comigo. Pô, isso abriu tanta coisa em mim, tanta caixinha está se abrindo. E, caramba,
Eu não sei nem explicar. Isso que é bonito, quando a gente estuda essa maluquice. É um mistério. E não é para saber mesmo, não. Para incender no purgatório. É, cara. Porra. É a gente poder transcender através dos purgatórios. É isso mesmo, cara. Né? Se elevar. Porra. Deixar de ser corno, não porque eu nunca mais serei. Será se já fui de novo? Mas é deixar de ser refém dessas relações onde eu sou feliz com o outro se eu controlo o amor do outro. Eu não controlo porra nenhuma. Não controlo a Rosana, não. Sabe? Que é isso? Eu não vou amá-la porque eu me certifico de que ela nunca vai me trair. Não é isso. Eu a amo porque a amo, né? Carlos Drummond de Andrade. Amor é estado de graça e amor com amor não se paga. É isso. O que vai acontecer depois, sei lá, porra. Eu não estou aqui para controlar o modo como o outro me ama. Eu estou aqui para poder trocar possibilidade de amor. Se não houver possibilidade, o que eu vou fazer? Vou brigar? Não é assim. Mas casamento sempre foi obrigatoriedade. Mas não é para isso que se casa. Entende? Então a gente tem que estar aqui para estudar essas maluquices, cara, para sair assim, engolfados de mistério, sabe? Vomitando mistério. Porra, hoje eu passei mal de mistério, sabe? Ou deu um enjoo de mistério.